Mesmo para quem não é um grande apreciador, o Mundial de Futebol suscita quase sempre interesse. É um acontecimento único para os adeptos em todo o mundo e único também para os países anfitriões responsáveis pela organização do evento. Mas não é para os jogos que se passam nos estádios que vai agora a nossa atenção, nem para os clubes, nem para as seleções de cada país. Vamos falar do que se passa antes nos bastidores deste espetáculo organizado pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Luís Aguilar lançou agora o livro Jogada Ilegal, que levanta o véu sobre o mundo do futebol para lá das quatro linhas. Boa tarde, Luís. O seu interesse pela FIFA, tanto quanto eu sei, começou quando era novinho, a ver os jogos, foi-se adensando à medida que foi crescendo e foi crescendo também a sua desconfiança relativamente à FIFA. Sim, boa tarde, antes de mais. É verdade, sempre fui um adepto dos Mundiais, ainda no tempo em que Portugal não participava nesses Mundiais, e depois, com o tempo, fui olhando para o que estaria na organização e por trás, e que interesses é que eram movidos. E a partir daí comecei a ver muitas coisas que realmente, enquanto adepto, me envergonhavam um pouco. Mas a maioria das pessoas não olha para o futebol desse ponto de vista, não é? Eu acho que muitas já começam a olhar até para a FIFA dessa maneira e tivemos o exemplo do que se passou no Brasil com a Taça das Confederações, todos aqueles protestos. Portanto, as pessoas começam um bocadinho a acordar e a não permitir que o futebol seja utilizado para fins pessoais, interesses políticos e negócios financeiros que interessam apenas aos dirigentes da FIFA e àqueles que estão à sua volta. E até é curioso que seja no Brasil que aparecem esses protestos, quando o Brasil há uma paixão enorme pelo futebol, não é? Dir-se-ia que as pessoas ficariam satisfeitas, fosse como fosse, por terem lá o Mundial. Isso não aconteceu. Qualquer país onde haja muitos adeptos de futebol quer ter o Mundial, quer dizer, é um desejo que qualquer país é capaz de ter. Portugal também já o teve, também já houve uma candidatura com Espanha, não é? Agora, quando Portugal e Espanha se candidataram, portanto foi uma candidatura ibérica, Espanha preferia que tivesse sido sozinha, não é? Inicialmente sim, só que depois por motivos financeiros e com a crise seria mais fácil para o governo espanhol poder apoiar a candidatura espanhola se juntassem com Portugal. Portugal teve um euro, este seria o primeiro Mundial. E era candidato a 2018, juntamente com a Rússia, com outra candidatura conjunta, composta por Bélgica e Holanda, que também já tinha no currículo europeu. Só que, à partida, Portugal nunca teve grandes hipóteses de organizar este Mundial. E eu digo isto porque basta nós olharmos para as declarações do Jérôme Valqué, que é o secretário-geral da FIFA atualmente, em que ele falava do Brasil e das dificuldades que estava a ter a organizar o Mundial no Brasil, porque o Brasil tinha excesso de democracia. E seria mais fácil organizar um Mundial onde houvesse uma ditadura, onde houvesse uma liderança próxima da ditadura. E aí deu o exemplo do 2018 e da Rússia e da liderança de Putin. Portanto, fica aqui a ideia que a Rússia sempre foi a preferida da FIFA por várias razões. Então vamos só recordar aqueles dias em que andava tudo suspenso, ainda a acreditar que era possível que Portugal e Espanha recebessem um Mundial. Ficaram, de facto, apurados os países que iam receber o Mundial de 2018 e de 2022. Portugal lá estava, conforme estávamos a dizer, com a Espanha, na esperança de vir aqui ter à Península Ibérica esse acontecimento. Mas não teve hipótese. Era uma oportunidade que os dois países há muito queriam. Portugal e Espanha apresentaram uma candidatura conjunta à organização do Mundial 2018. Futebol e poder político dos dois países apresentaram-se unidos. Para a FIFA ficou a mensagem de uma identidade ibérica e de cariz universal. Será uma candidatura irradiante. Uma candidatura mais que os dois países. Será uma candidatura que se dirigirá a todos os continentes e, em particular, aos 600 milhões de pessoas que falam espanhol e português. España y Portugal atesoran una gran riqueza histórica, una gran riqueza cultural. España y Portugal están decididos, países hermanos, unidos, de honda tradición futbolística, de gran afición, de pasión por el fútbol.
Foram exibidos vídeos sobre a história da Península Ibérica, das várias cidades e com testemunhos dos jogadores mais conhecidos nos dois países. Eu apoio a candidatura ibérica. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na altura Gilberto Madail, colocou bem alta a fasquia para 2018. Tivemos o privilégio de apresentar ao mundo o enorme êxito organizativo que foi o Euro 2004. Ambicionamos receber o maior evento desportivo do mundo, na convicção de que podemos organizar o melhor Mundial de sempre. A Bélgica e a Holanda, em conjunto, a Inglaterra e a Rússia surgiram como as adversárias da candidatura ibérica. E o vencedor foi... 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Portanto, Luís, aqui na Península Ibérica não faltavam jogadores dos melhores do mundo, não faltava a paixão pelo futebol, que é subejamente conhecida, no entanto, a Rússia é que ficou com isto. Porque nada disso é importante. Os países não são escolhidos com base nos estádios, nos acessos, na sua paixão e tradição de futebol. Nós podemos olhar um pouco para a FIFA como uma pequena máfia, uma organização de crime organizado, puro, que em vez de traficar droga ou traficar armas, trafica o Mundial de Futebol. Para quem Mas não der tem mais. receio de estar a dizer isso assim dessa maneira? Não tenho receio porque isto está mais do que provado. Houve subornos em mundiais anteriores. O próprio Qatar, para 2022, está envolto numa grande polémica. Muitos dirigentes, neste processo de dupla votação, foram apanhados por câmaras ocultas, por reportagens, a venderem os seus votos. Portanto, vamos lá ver. Se houve uma grande surpresa por vir a Rússia, ainda mais surpreendente foi o Qatar ser o país escolhido para receber este evento, não é? Não necessariamente. O Qatar tem os petrodólares, tem o dinheiro e a vontade de poder ter um Mundial. E depois tem os meios para o fazer. E os meios aqui são muito simples. Consegue influenciar todos aqueles que têm poder de voto dentro da FIFA, que fazem parte do Comitê Executivo da FIFA, até os próprios países, porque há muitos países hoje em dia que têm relações com o Qatar. Mesmo países europeus têm relações comerciais com o Qatar importantes. Logo, se o Qatar tem vontade de ter um Mundial, até é capaz de haver alguma pressão política dos governos desses países junto dos seus representantes do Comitê Executivo da FIFA para darem o voto. O Luís fala aqui de uma reunião onde esteve presente o presidente francês, Sarkozy, na altura, e toda a sequência. Quer partilhar connosco parte desse bocadinho? É aí que nasce o Qatar Gate, o caso revelado pela France Football, em que estão presentes altas figuras do governo do Qatar, o próprio Sarkozy, quando ainda era o líder de França, e o Platini, e o que estava em cima da mesa era um grande negócio para a França ao nível de compras de canais, de direitos televisivos, isto se os franceses apoiassem a candidatura do Qatar, através do Platini, que além de ser o presidente da UEFA, e de ter também ele um voto, tinha a possibilidade de influenciar os votos dos europeus. O Platini, obviamente, nega que lhe tenham sido colocadas as coisas dessa forma. A France Football afirma que sim. E há ainda, curiosamente, já agora, o pormenor de haver até gente competente tecnicamente e da medicina a dizer que não era grande ideia sujeitar, e que não é grande ideia sujeitar não só os jogadores como quem vai ver os jogos a temperaturas tão elevadas. Na ordem dos 50 graus e às vezes até mais elevadas. Claro que não, por isso também se fala nesta altura em não fazer o campeonato no verão, mas não fazendo o campeonato no verão isso entra nos calendários das outras competições, nomeadamente nos campeonatos de clubes a nível europeu, as competições europeias. Portanto, o Mundial do Qatar em si é um erro, e já era um erro antes. Pior ainda, é um erro que só acontece por motivos que nada têm a ver com futebol. E pior ainda, quando se percebe que há quem esteja, quem pense beneficiar e quem possa beneficiar com essa escolha, não é? Porque no Qatar há os petrodólares, conforme o Luís acabou de dizer aqui. Outro caso que também é de conhecimento do público, sobretudo do público português, envolve o treinador José Mourinho. O treinador falhou a gala da bola de ouro da FIFA. Sim. E acusou a FIFA de irregularidades na eleição do melhor treinador do mundo. Na altura, pensou-se, lá está o José Mourinho a ser arrogante, mas depois vieram a público outras informações. Ele fez essa acusação com base em informações que os jogadores lhe deram a dizer nós votámos em ti.
e o voto foi alterado. Isto é um voto, já disse anteriormente, é um voto em papel, em que se põe uma cruz com caneta e é enviado por fax para Zurique. Depois, o jogador foi o Pandev, o capitão da seleção da Macedónia, que depois de ter sido desmentido, continuou a insistir na sua versão, até que se provou que era verdade, que o seu voto foi alterado, mas foi alterado por aquilo que a Federação da Macedónia chamou um erro informático. Agora, é difícil haver um erro informático em algo que se escreve a caneta, não é um programa, não é? Portanto, sim, num X, se é um como... bocadinho esfarrapada, não é? Portanto, havia razões para o José Mourinho não ter ficado contente com... A partir do momento em que há uma transformação na votação, é claro que sim. Mas, de qualquer modo, isto tudo parece acontecer, dá origem a notícias, fala-se nisso, mas a FIFA continua como se nada fosse. Aquelas pessoas que lá estão, parte delas estão lá há muitos anos. É verdade, algumas já foram caindo. O presidente da FIFA, o Blatter, tem conseguido escapar pelos intervalos da chuva e tem conseguido manter-se. De qualquer forma, já há algumas mudanças. Há este caso do Brasil, como a Conceição disse antes, era impensável essa contestação vir dos brasileiros no Mundial de Futebol. Há uma investigação que o FBI já está a fazer à Confederação da América do Norte e das Caraíbas, que está diretamente relacionada com a FIFA. Portanto, começa a ter uma margem de manobra mais pequena por tudo aquilo que fez antes e por tudo aquilo também que se veio a descobrir. E agora também acho que existe da parte dos adeptos um alerta maior. E um alerta também que fez, enfim, ao meter-se nisto publicamente, fez o próprio José Mourinho, que recebeu este apoio do colega e do amigo Pandev, que o Luís Aguilar falou aqui, o capitão da Macedónia, e, portanto, o atual treinador do Chelsea, fez questão de agradecer publicamente esta vinda a público para esclarecer. Agradecer a uma pessoa dentro das muitas que me telefonaram e que me avisaram do que estava a passar, agradecer àquele, porque não é fácil, agradecer àquele que teve a honra e a força de publicamente assumir, porque todos os outros me pediram um anonimato, mas é um anonimato respeitável. Bom, havia mais gente, portanto o José Mourinho foi sabendo de mais situações que lhe deram a certeza de que tinha havido marosca, para não dizer outra palavra. Isto passa-se nos bastidores e depois, quando a FIFA se instala, quando um Mundial se instala num país, o que é que o país ganha com isso, na realidade? Ganha muito pouco. Ganha prestígio, isso já sabemos, não é? A nível financeiro... Financeiramente, quem perde são os cidadãos desse país. A nível fiscal, e vão pagar esse Mundial durante muito tempo. Porque a FIFA exige todo o tipo de garantias, de isenções fiscais, fica com uma grande parte das receitas do futebol e não constrói nada. Os estádios que ali estão não foi a FIFA que os pagou, foi o governo desses países, foram eventualmente alguns investidores privados que esses países conseguiram arranjar, mas não a FIFA. O Romário tem uma frase sobre isso, que diz que a FIFA chega, monta o circo, leva tudo e não gasta nada, referindo-se ao que está a acontecer no Mundial do Brasil. Portanto, para a FIFA é um excelente negócio. Olha, ainda bem que o Luís falou nisso. Querem ouvir o Romário a dizer isto para não termos dúvidas? Então vamos lá ouvi-lo. O Brasil, quando aceitou ser o país sede da Copa do Mundo, em 2007, a previsão era de gasto de mais ou menos 23 bilhões. Nós estamos em 2013, essa previsão já está em 28 e nós não podemos esquecer que a Copa do Mundo ainda falta um ano e alguns meses. Só em estádio, o Brasil investiu 7,1 bilhão de reais. Isso poderia proporcionar ao Brasil 8 mil escolas novas. Poderia doar para a população 39 mil ônibus escolares, 28 mil quadras esportivas em todo o país. Poderiam ser construídas 150 mil casas populares. Quem determina isso é o verdadeiro presidente da FIFA hoje, que se chama, é o verdadeiro presidente do país hoje, que se chama FIFA. Que a FIFA chega aqui no nosso país, monta um estado dentro do nosso estado e é isso aí. Sacanagem, né? É sacanagem com o nosso dinheiro, é sacanagem com o dinheiro do povo, é falta de respeito, é falta de escrúpulo. Ora, não admira que haja protestos, não é, Luís? Claro, acho que o Romário disse tudo.
Estamos a falar de uma lenda do Brasil, do futebol do Brasil, um jogador que foi campeão do mundo, que conheceu os presidentes da FIFA, dirigentes da FIFA, e que não é por isso que aceitou fazer parte desse sistema e ficar calado. Portanto, se há alguns heróis no meio de toda esta história, o Romário sem dúvida que é um deles. Outros são alguns jornalistas que foram aparecendo em Inglaterra e noutros lugares que também falaram da FIFA. Ainda bem que há protestos, que eles ocorram de uma forma pacífica. Obviamente tudo aquilo que descamba na violência não deve acontecer. Mas ainda bem que existem estes protestos, ainda bem que existiram no Brasil e logo no Brasil, e espero bem, é o meu desejo profundo, que através deste trabalho possa, em Portugal pelo menos, também alertar as pessoas para que não admitam o futebol a qualquer custo. Pois, porque é exatamente isso, é no meio da festa passam estas coisas despercebidas, não é? Claro. Que as pessoas não param para pensar e por isso é que estamos agora a assistir ao Brasil em festa, vão receber o Mundial, mas não é do agrado porque há muito dinheiro a sair e não há dinheiro a entrar e, portanto, isso interessa aos países, interessa aos povos. O Luís Aguilar deixou aqui há partes desta jogada ilegal que ele decidiu escrever, muitas movimentações da FIFA, muitos relatos, muitas situações todas juntas para nós percebermos um bocadinho melhor o que está nos bastidores desta organização. Obrigada, Luís. Obrigado.